Todos nós aprendemos na escola, nas aulas de história, que as 3 pirâmides de Gizé foram construídas respectivamente pelos faraós Quéops, Quefrem e Miquerinos, todos faraós da 4ª dinastia, que reinaram entre 2589 a.C. e 2500 a.C. Mas como os arqueólogos chegaram a essa conclusão? Teriam mesmo esses faraós dispensado tantos recursos para construírem esses monumentos colossais? Ou poderia ter outra explicação? Seria mais pura verdade ou uma grande farsa ocultada do grande público? É sobre esse assunto que abordaremos no vídeo de hoje. Fique conosco até o final e tire suas próprias conclusões. Se você gosta desse assunto, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos novos conteúdos. Desde o final do século XVIII e durante todo o século XIX, grandes achados arqueológicos foram feitos. Esses achados causaram grande interesse entre os membros da elite europeia, principalmente durante a Era Vitoriana, período que vai de 1837 até o início do século XX. Nessa época, aconteceu uma verdadeira egiptomania. Na elite vitoriana, era comum desmembrar cadáveres do Egito Antigo, que eram levados para a Inglaterra como souvenir. A fascinante história e cultura dos egípcios chamou a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo há séculos. Tanto que, durante o século XIX, a elite da Era Vitoriana tinha o costume de organizar festas para tirar a paz eterna das múmias, o que era no mínimo bizarro. Nessa época, os europeus demonstravam grande interesse pelo Egito Antigo. A tradição de comprar múmias, que já existia desde a época de William Shakespeare, devido à percepção do valor medicinal que elas tinham, reacendeu após a entrada de Napoleão no Egito e na Síria. O fascínio pela cultura egípcia era tão grande que até recebeu o nome egiptomania. Foi nessa época que elementos egípcios começaram a ser empregados visualmente no marketing europeu. O Egito teve um grande aumento em seu turismo, já que os ricos da Europa costumavam viajar para o país e muitas vezes levavam múmias como lembrança. A prática se tornou tão comum que o aristocrata e monge trapista francês Abbot Ferdinand de Guerande escreveu no ano de 1833 que seria pouco respeitável, no retorno do Egito, apresentar-se sem uma múmia em uma mão e um crocodilo na dos outros. Os eventos para desembrulhar as múmias aconteciam quando o visitante voltava do Egito. Antes de ir para a parte principal da festa, o anfitrião e os convidados desfrutavam de um belo jantar repleto de bebidas. Algumas das festas ocorriam em locais públicos para que mais pessoas tivessem a oportunidade de ver o cadáver. As festas pararam de acontecer quando a sociedade vitoriana passou a perceber que tratar corpos humanos como entretenimento não era uma boa maneira de preservar e apreciar uma cultura. Como consequência, a preservação das múmias passou a ser o novo interesse do público e dos cientistas. O controverso Coronel Howard Wise. Em meio a esse fascínio pelo Egito, aparece a figura do controverso coronel Richard William Howard Wise. Wise inicialmente visitou o Egito em 1835. Em 1836, juntou-se ao time de escavação de Giovanni Battista Caviglia, em Gizé. Wise achava Caviglia improdutivo e, em 1837, se uniu ao engenheiro John J. Perrine em um esforço para explorar e documentar as pirâmides. Wise usava métodos de escavação pouco ortodoxos, abrindo entradas nas laterais das pirâmides, explodindo as pedras.
Essa forma estranha de escavação ficou conhecida como arqueologia da pólvora. Mas mesmo assim, Wise conseguiu fazer uma notória descoberta na pirâmide de Gizé. Giovanni Battista Caviglia havia explodido uma entrada no lado sul da Câmara de Davidson, acima da Câmara do Rei, que havia sido descoberta por Nathaniel Davidson em 1765. Com isso, ele esperava encontrar um acesso para o duto de ar sul. Mas Caviglia desistiu das escavações, enquanto Wise suspeitava que havia outra câmara acima da Câmara de Davidson, desde que ele conseguiu inserir um pedaço de junco de 2 pés dentro de uma rachadura na cavidade do teto. Ele explodiu em direção ao topo, no lado norte, por 3 meses e meio, encontrando 4 câmeras adicionais, dando a elas o nome de amigos importantes e colegas. Em uma das câmeras, denominada por ele como Câmara Wellington, ele encontrou inscrições antigas que mencionavam o nome de Quéops. Outro membro de sua equipe, J.R. Hill, descobriu em 26 de maio de 1837 uma placa de ferro contendo inscrições. A descoberta foi feita durante a limpeza de um duto de ar na face sul da Grande Pirâmide. Essas descobertas tiveram grande repercussão na imprensa e na elite acadêmica da época. Daí surgiu a teoria vigente até hoje, de que a Grande Pirâmide foi construída pelo faraó Quéops, a pirâmide central pelo seu filho Quéfren e a menor pelo seu neto Miquerinos. A Quéfren também foi atribuída a construção da Esfinge, por se encontrar na mesma direção da pirâmide central. Controvérsia. Porém, nem todos os especialistas corroboram essa teoria. Enquanto os egiptólogos acadêmicos atribuem a Quéops a construção da Grande Pirâmide de Gizé, o autor e pesquisador Zecharia Sitchin, um proeminente promotor da teoria dos antigos deuses astronautas, em 2 de seus livros, acusa Wise e seus assistentes, Perrin e Hill, de terem forjado os vários nomes de Quéops nessas câmeras, assim como a placa de metal descoberta no interior da pirâmide. Mas o autor Zecharia Sitchin não é o único que discorda dessa teoria. Muitos pesquisadores afirmam que as pirâmides parecem mais com estruturas funcionais do que com uma tumba de um faraó. Os egípcios possuíam uma forte crença religiosa baseada no culto da vida após a morte. Ao longo dos anos, todas as tumbas de faraós das mais diversas dinastias foram descobertas em uma localidade distante de Gizé, conhecida como Vale dos Reis, em Luxor. Essas tumbas eram ricamente decoradas no teto e nas paredes, com pinturas retratando trechos do Livro dos Mortos e gravuras que narravam os feitos em vida do faraó. Os reis também eram enterrados com seus pertences pessoais e vasos com alimentos para a travessia para a nova vida no mundo espiritual. No entanto, no interior das pirâmides não havia nenhuma pintura ou pertences desses faraós. Alguns historiadores também afirmam que a imagem das pirâmides aparece em escritos bem mais antigos, inclusive em entalhes sumérios e babilônicos. Então, se a teoria vigente, aceita pelos acadêmicos, é verdadeira ou falsa, não podemos afirmar. No entanto, diversas outras teorias surgiram e, por isso, acabou abrindo margem para um amplo debate sobre esse tema. E você? O que você achou de tudo isso? São apenas mitos ou fatos reais? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Deixe também a sua sugestão para temas dos próximos vídeos. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais. Então, nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá!